Às vezes a gente trata a morosidade como algo natural. Muitos advogados tratam a morosidade como algo quase que inseparável da advocacia, quase que uma consequência dela. E esse é um grande equívoco. Por quê? Porque a morosidade, ela afeta o seu brand, a sua marca. A morosidade, ela é um mal para o seu negócio jurídico. E eu vou aqui apontar algumas razões simples, existem várias, mas hoje os problemas decorrentes da morosidade, eles afetam diretamente o seu faturamento, o seu negócio jurídico. Nós temos, por exemplo, dois tipos de problemas, o direto e o indireto. O direto é a morosidade propriamente dita, a demora, né? Tanto a demora no que tange ao tempo para receber um honorário, para converter efetivamente uma sentença, um julgado, para que aquilo possa se converter em espécie, em dinheiro, né? Isso demora muito tempo, né? Primeiro tem que se construir uma tese, primeiro tem que se sustentar aquela tese, depois você precisa da certificação do Estado de que a sua tese prevaleceu, depois você tem que vencer os recursos, depois você tem que aguardar o trânsito em julgado, aí você parte para a fase de execução daquele parecer do Estado, daquela decisão, e depois você precisa buscar recursos da outra parte, buscar expropriar algo para que você consiga efetivamente receber. Então, isso é longo, é demorado. E esse processo longo, demorado, ele gera um grande problema direto para o seu faturamento. Além do tempo, não só para se receber, mas o tempo para se produzir resultado. Porque o resultado que você produz na sua advocacia também é um ativo. Ele também é um ativo importante no seu negócio. Então, quando você olha para um processo judicial, quando você tem uma demanda e que você sai vitorioso dessa demanda, você tem dois ativos ali. Você tem o seu ativo financeiro, propriamente dito, os seus honorários, mas você também tem o resultado que vai te dar mais autoridade, que vai te dar mais renome, né? Isso é um ativo importantíssimo, talvez até mais importante que os próprios honorários. Então, um dos problemas é esse, que o tempo para você alcançar o resultado é longo demais. Mas você também tem os problemas indiretos. Esses, talvez mais graves ainda. Eu selecionei aqui 5 deles. O primeiro problema indireto é a falta de credibilidade que o advogado e a advogada acaba tendo em decorrência da morosidade do Poder Judiciário. Né? É difícil você convencer, muito difícil você convencer o seu cliente de que a morosidade é uma característica do sistema judiciário e não tem nada a ver com a sua advocacia propriamente dita. É difícil você convencer o cliente que você precisa usar um sistema estatal chamado sistema judiciário, que esse sistema é um sistema conduzido, legislado, né? É um sistema todo, a direção desse sistema é toda feita pelo Estado. Então você não tem controle, nem dita regras nesse sistema. Você não muda regras, você não estabelece regras nesse sistema. O sistema existe por si mesmo. Então, o cliente não entende isso. Ele não entende. Ele estabelece na mente dele que você sempre pode fazer algo para acelerar o processo, para mudar, para interferir nessa morosidade. Né? Então,
gera a falta de credibilidade. A morosidade do judiciário, ela gera falta de credibilidade no seu negócio jurídico, na sua advocacia. Segundo problema indireto, a cobrança insistente. O cliente se cansa do time do judiciário, da demora, e ele começa a te cobrar. Porque na mente dele ele não contratou o judiciário, ele contratou você. Ele acha que você pode sim interferir nessa demora, ou que você não está dando a atenção devida ao processo dele. Então, cobranças insistentes começam a existir, né? Aquelas cobranças contínuas, diárias. Essas cobranças vão gerar um gasto excessivo de energia. Você vai começar a observar que você precisa dar inúmeras justificativas, às vezes quase que diárias, e isso desgasta, né? Você, então, esse desgaste, né, esse gasto excessivo de energia, ele vai gerar um quarto problema, que é a baixa produtividade. Chegando até a doença. O advogado adoece por causa da morosidade do judiciário. Adoece indiretamente, né? Porque ele começa a ter um desgaste tão grande, ele começa a ter um desgaste emocional tão grande nas justificativas infindáveis com os seus clientes, naquela incerteza tanto do resultado como do time desse resultado, desse processo, que ele começa a adoecer. Hoje muitos advogados, né, tomam remédio para dormir, para controlar a ansiedade e outros males decorrentes, né, decorrentes da sua profissão difícil e árdua, da sua profissão conectada aí com o judiciário e com essa morosidade do judiciário. E o quinto efeito indireto que a morosidade gera no seu negócio jurídico é a perda de cliente, né? Essa é a mais grave. O cliente o cliente ele espera duas coisas sempre: o resultado, né? O cliente tem em mente, o cliente sabe, né? O cliente sabe dos fatos. O cliente, em regra, e aqui a gente está falando daquele cliente de boa índole, de boa fé, né? O cliente sabe, em regra, se ele tem razão ou não, né? E quando ele tem razão, quando ele te entregou tudo que ele tinha ali ao seu alcance, todas as provas, todos os argumentos, e que a partir daquele ponto é com você, o profissional, que vai conduzir a situação, o cliente tem uma expectativa de ganho, né? Mas não só isso, ele também tem uma expectativa de time, de tempo. E o tempo longo demais, esse tempo longo demais, ele elimina qualquer tipo de conectividade que possa persistir entre você e seu cliente. Então, quando o processo se encerra, às vezes, o resultado para você, advogado, é até positivo. Às vezes você conseguiu procedência da maioria ou de quase todos os pedidos, mas para o cliente não há aquela satisfação que há para você, por uma razão muito simples. O advogado sabe o que é morosidade, o cliente não. E o cliente vai ficar insatisfeito não mais com o resultado, mas com o time, com o tempo desse resultado, dessa entrega de resultado. E aí, isso vai gerar ali na mente desse cliente, né? Vai gerar na mente dele uma insatisfação. Ele não volta mais para o escritório e, obviamente, que ele não vai indicar você a mais ninguém. Vai seguir a vida dele e, pior, né? Às vezes falando até mal no que tange a sua competência, né? Ele vai dizer que você é devagar, quase parando, né?